João, boa tarde. Boa tarde, prazer renovado falar com você, com os telespectadores. Para mim é uma alegria falar com o João e hoje ainda por coincidência o João já estava agendado fazia uma semana, mais escândalo nesse país. É realmente uma coisa que dá até vergonha de ser brasileiro certas horas de tanta palhaçada. Hoje, os dois últimos escândalos primeiro, o Mercadante, que o Lula não suportou o Mercadante a vida inteira, sempre falou mal do Mercadante. E o Delcídio e o Mercadante não se davam também, eu me lembro bem disso. As besteiras do Mercadante no dia de ontem. E hoje a besteira maior, o Lula aceitando ser ministro da Casa Civil, acaba de assumir a Casa Civil. Ô João, não dá a impressão que o governo acabou, que na verdade o que existe é um bando de ladrão correndo da polícia, tentando se defender da polícia, ou eu estou sendo rigoroso demais? Não, pelo que a Justiça, a promotoria tem nos mostrado, não é rigor dizer que há um bando de ladrão instalado no governo, né? E a melhor figura, a melhor imagem que me vem dessa notícia de hoje, do Lula na Casa Civil, Duda, é a imagem que não nem remete ao próprio Lula, remete à presidente da República, que vai ser talvez o primeiro caso na história de uma presidente em exercício deixar o cargo, mas continuar presidente, né? Exatamente. Ninguém tem dúvida disso, é muita ingenuidade acreditar que o Lula vai para lá apenas para escapar da justiça, não é só isso, né? Ele vai para dar as cartas, para tentar fazer alguma coisa com a economia, com a política, para salvar o governo. Seria o terceiro mandato do Lula. Um terceiro mandato. Algo surreal, ninguém nunca imaginou isso, né? Mas está acontecendo, como diz na minha terra, a porteira está aberta, passa de tudo, acontece de tudo, o gado estourou. Vamos ver o caso do Mercadante de ontem, as explicações do Mercadante. Que coisa, esse governo ele acha que nós brasileiros somos um bando de idiota, né? Quer dizer, eu liguei porque eu fiquei com dó das filhas do Delcídio. Ele que era um desafeto do Delcídio, né? A gente que acompanha a política sabe que ele e o Delcídio nunca se amarraram. E o Lula e o Mercadante, então, o Lula sempre tratou o Mercadante como terceira categoria. Quando a Dilma realmente quis mostrar que estava rompendo com o PT, que estava tentando dar personalidade para o governo dela, levou o Mercadante para lá, né? Quer dizer, as explicações do Mercadante, olha, dá vontade até de chorar na hora de ouvir um ministro da Educação falar aquele monte de besteira para a nação. Eu fui lá para ser cortês. Que palhaçada, não, João? Isso não cola, né, Duda? Isso é retórica apenas. Numa sociedade, eu vou chamar de sociedade até para ser bonzinho, né? Numa sociedade desse tamanho, que o PT, principalmente esse núcleo mais duro, virou uma grande sociedade, né? Com finalidades que a justiça está mostrando, e, enfim. Se não há um final feliz, quase nunca, né? É muita gente, é muito interesse, é muito desafeto, como você mesmo disse. Lula nunca se deu bem com o Mercadante, eu iria até mais atrás. Nunca se deu bem, em determinado momento, com o Zé Dirceu. Há, inclusive, uma teoria de que aquilo que começou lá atrás, com as primeiras denúncias, se não me engano, da revista Época, ou Isto É, em relação ao Zé Dirceu, foi coisa plantada pelo próprio Planalto devido à força com que o Zé Dirceu estava se impondo dentro do governo, até encobrindo a imagem do Lula. Verdade. Então, não existe mesmo uma sociedade perfeita, principalmente quando os motivos não são tão altruístas, tão bem intencionados assim, né? E acaba a coisa desandando. O Delcídio está dando com a língua dos dentes, vai falar mais coisas, deve ter falado já. A gente tem acesso àquilo que vaza apenas, né? E, enfim, a República está desnudada, enfim, muita coisa acontecendo, mas o importante é que a história está no trilho, está seguindo adiante, né, Duda? Do nosso jeito, ao nosso modo, fruto da nossa cultura, fruto da criação da nossa sociedade. Nossa sociedade, tem que lembrar, foi quem votou, quem elegeu no governo que está aí e nos outros governos também. Há já respingo aí no próprio PSDB,
caso Furnas aparecendo, Aécio... Que tem que pôr na cadeia também, nós estamos aí, exatamente. Não é isso? E as ruas domingo demonstraram o seguinte, que não importa qual é o partido, não é uma perseguição ao PT. O PT tenta se vitimar, tenta falar em imprensa golpista, em classe média, que não sei o quê. Isso aí é só uma retórica de defesa que não cola, inclusive, né? O fato é que a sociedade está cansada da classe política como um todo, né? E tudo que aparecer vai ter consequência, certamente, no próprio judiciário. O judiciário pode ter lá um ou outro juiz, ou talvez até a maioria, oriunda da classe média, média alta, que é quem tem a oportunidade de acesso às melhores escolas. Mas há um código legal, há uma Constituição que está sendo seguida. Não tem havido nada fora do eixo, mesmo aquela prisão coercitiva. Eu acho que até, do meu ponto de vista, em relação à estratégia, eu achei que o Moro nem devia ter chamado coercitivamente o Lula, autorizado a coerção. Mas, do ponto de vista legal, não tem golpe, não tem ataque ao Estado de Direito Democrático, nada disso. Tem muito mimimi, muito nhenhenhé e muita tentativa de quem está sendo acusado ou investigado de se defender desesperadamente. E aí a gente vê essas cenas dantescas, né? Essas cenas surreais, que a gente não lê em livro de história, pelo menos do Brasil. Não sei se isso já aconteceu em outros países. Ô, João, mas você veja, né? A primeira leitura que a gente faz do Lula indo para a Casa Civil. 2 aspectos. Primeiro, ele desmoraliza o STF, o Supremo Tribunal. Porque quem que prefere ser julgado já de cara no Supremo, onde você não pode recorrer mais? Se você for condenado, você não tem mais o que fazer. Se você for condenado lá no Paraná, você tem caminhos para percorrer. 10 anos para 10 anos nesse país. O cara escolheu o Supremo. Então, como querendo dizer? O Supremo é meu, né? Acho que é a leitura que o Supremo tem que fazer e a população brasileira tem que fazer. O Supremo é meu. Segundo lugar, vai ser covarde no inferno, porque ele tem foro privilegiado. A mulher tem, o filho tem, a mulher e o filho vão ficar nas mãos do Moro. Entendeu, né? Exato. Quer dizer, agora você imagina se a justiça fosse uma coisa rápida, o Moro condena a mulher do Lula e o filho do Lula. E o Supremo absorve o Lula. Você entendeu? Que país é esse, João? É um país em construção, né, Duda? Muito no começo ainda, por sinal, né? Apesar de uma democracia de 30 anos já, né, 31 anos, nós temos ainda muitos caminhos não percorridos e por isso não totalmente pavimentados de acordo com o que seja o razoável, com o que seja o natural, né? Então, acontecem essas distorções que você está colocando agora. É absurdo, de fato, né? O Supremo, felizmente, na média, tem mantido uma certa independência, tem ele mudou um pouco o comportamento, né? Então, também, se a intenção é essa mesmo do Lula, e é nítido que a gente espera que o Supremo cumpra o papel constitucional dele. As leis são claras, se há provas e se houver provas, não tem também como absolver, ainda mais com a sociedade tão mobilizada como está, né? Então, eu acho que tudo isso é esperneio, tentativa de dissimular, de simular, tentativa de escapar. Eu acho que até, do ponto de vista da defesa, até legítimo, está lutando pela sua liberdade, pelo seu direito até de provar que talvez possa não ter feito nada. Isso é direito, é legítimo para qualquer crime, né? Para qualquer cidadão, seja ele criminoso ou não. Mas que é dantesco, que é fora do normal, que é surreal. E que é triste isso, né? Porque o país deveria estar com outra agenda, não esse tipo de agenda, né? A agenda nossa é só crise política e cada judiciário no dia a dia. Cada dia é uma coisa, um lance novo. E ainda teremos muita coisa pela frente. É difícil prever onde vai dar. Um governo de trapalhões, além de ladrões, de trapalhões. É a impressão que dá pra gente aqui embaixo, né, João? Agora virou. Quando a coisa desanda, Duda... É bandido correndo da polícia. Tenta consertar, fica pior, né? A emenda do que o soneto. Quando a coisa desanda, isso vale para a vida da gente, em casa, no trabalho, com os amigos. Se você perde o fio da meada, se você perde o ponto de equilíbrio numa relação, seja ela mais íntima possível, seja a relação de poder, a coisa fica sujeita a essas situações absurdas que a gente tem visto. Agora, para pôr a mulher e o filho também com foro privilegiado... O filho é veterinário, né? Ele teria que pôr como ministro do meio ambiente. Do meio ambiente. E a Marisa o quê? Agora criou... Fundo Social de Solidariedade, não sei se tem lá no governo federal. Entendeu?
Mas é brincadeira, rapaz, é brincadeira. Vamos, já chegou uma pergunta aqui, olha lá, do Pedro Valentim. Com todo este quadro de corrupção, politicamente o PT vai pagar um preço muito alto, inclusive nas eleições. Mas nas manifestações, alguns políticos da oposição também foram vaiados. Claro que foram vaiados. Meia dúzia vaiou. Na Itália, depois da Operação Molipas, infelizmente veio Silvio Berlusconi, que era o dono da mídia na Itália, né? No Brasil, depois da onda moralista contra o governo Sarney, surgiu o Collor de Mello. Será que corremos esse risco novamente ou dessa vez os eleitores estão mais conscientes? Antes do João responder, só não esquece, Pedro, que o Silvio Berlusconi foi condenado em instância final, né? E pegou cadeia. Eu não sei se ele está preso ainda ou... Não tenho. Acho que tem mais de 80 anos, deve estar... Talvez benefício de idade. Né? Benefício de idade. Mas foi condenado na Itália, foi condenado. Você entendeu a pergunta do Pedro? Entendi, Pedro. Pedro, primeiro que a gente, nós aqui, e certamente a maior parte de quem participa desse processo todo, seja observando, analisando ou mesmo atuando, Judiciário, Ministério Público, ninguém está em defesa de um partido ou de um grupo. É claro que não somos ingênuos de achar que tudo é lindo e maravilhoso e que aquilo que cada ator faz não está condicionado pela sua história, pelo seu grupo de convivência, pela sua origem. Está, claro que está. E esse é seu temor, de que isso seja apenas talvez um grande pacto de elite para tirar um governo que teve uma origem popular, se perdeu. É difícil imaginar, Pedro, o final disso tudo. É difícil imaginar se dessa vez o país vai ser passado a limpo, se a corrupção vai acabar, se o próximo governo vai ser competente, eficiente e probo. É muito difícil imaginar. Pelo que a gente observa da história, não é assim, não é linear. E também não é na base do 880. Resolve-se tudo de uma vez só, numa atitude só. Eu acho que o que nós estamos assistindo é assim, é a maior... A faxina começou. A maior faxina, a maior tentativa do país de moralizar algo que chegou no limite extremo. A corrupção não começou com o PT, a corrupção existe em outros partidos, nós sabemos disso, mas me chama a atenção um detalhe que está lá na sentença do Moro em relação ao Marcelo Odebrecht, que ele coloca da seguinte forma: olha, não se trata de um roubo de ocasião, não se trata daquela coisa que você vê, ou estou tentado a pegar e depois você volta à normalidade. Não, ele coloca lá que da parte da empresa, fazia parte da política institucional da empresa o pagar propina ou a corrupção. Sistêmico. É sistêmico. E assim também no poder público, né? Então, eu acho que chegou a um limite. É um ciclo que se esgota. Tanto o ciclo político do próprio PT, como você coloca bem, né? É difícil imaginar o PT ressurgindo, embora as pesquisas ainda mostrem que o Lula tem uma força relativa. E também não sei se é o ciclo eu acho que não é o fim do ciclo da história do Brasil, claro, de que o país vai ficar daqui para frente 100% normal. Nem acredito nisso, não. Acho que a história se faz no dia a dia, não tem um fim e vai seguir o seu curso. E nós é que temos que saber agir, a sociedade, a classe política, aqueles que estão no aparelho do Estado, para que o país mantenha-se nessa batida de tentativa de se moralizar e de se tornar um país mais competente de si próprio, né, em relação a si próprio. Então, acho que nada é definitivo, Pedro. Tudo pode acontecer, mas os indicativos são bons. As perspectivas são boas, porque está se mexendo na ferida. É dolorido, não há parto sem dor, a natureza já diz isso, a sabedoria popular é sábia. Enfim, sábia, óbvio que é sábia. Então, não há um ponto final em nada. A coisa segue. Eu acho que está seguindo num caminho que... E às vezes, algumas pessoas politizadas do PT tentam explicar assim: o Aécio também está suspeito. Prende o Aécio. Agora, ser suspeito é uma coisa, ser indiciado é outra, ser condenado é outra. Aí, no caso do Lava Jato, está cheio de gente condenada. O Maluf acabou de ser condenado lá na França. Por quanto? Por 3 milhões de dólares. Ontem eu estava lembrando, o escândalo do Pita era 1 milhão. O Pita foi banido da vida pública. O Maluf ficou com ciúmes, porque se 1 milhão devia ser do Maluf, ele perdeu. Entendeu? Malufar era roubar. O PT desmoralizou o Maluf. O Maluf virou
Ladrão de gorjeta. E talvez, Duda, talvez na época do Maluf, do Pita e de outros escândalos que nós tivemos, aí mesmo no PMDB, quando governou, talvez os aparelhos repressores do Estado, repressores da criminalidade, não estivessem tão preparados aparelhados e as instituições não consolidadas como hoje. Não é que hoje tem mais do que antes corrupção, quer dizer, ela é sistêmica, sim. Isso é inegável, mas podia ser antes também. Mas acho que hoje as instituições se fortaleceram a tal ponto e a água bateu de tal forma no pescoço que não dava mais para suportar. Eu tenho uma leitura de estudo também que é o seguinte: Ministério Público, Justiça, Polícia Federal são órgãos do Estado brasileiro e não do governo brasileiro, que também estavam se sentindo acossados. Do próximo passo talvez fosse tornar esses órgãos como instrumentos de um projeto de poder. E esses órgãos estariam também reagindo a isso. Isso é plausível, é uma coisa razoável de se pensar. Então não é que só tem gente bonzinha, só tem gente idealista nesses órgãos que estão aí apurando a Lava Jato. Mas é também até um instituto de defesa da burocracia, da chamada burocracia estatal, né? Dos técnicos do Estado. Porque a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal são técnicos nas suas áreas, né? E isso também é uma reação, porque a coisa chegou a tal nível que o Estado estava sufocado. O Estado, não o governo, o Estado brasileiro, a instituição, a República, né? Então, talvez o erro do PT foi não ter percebido isso e não ter distensionado um pouco. Talvez estivesse aí hoje governando numa boa, porque quando o PT foi bem, a sociedade apoiou. Essa classe média que foi para a rua domingo não foi para a rua. Né? Não foi para a rua nos governos do Lula, porque as coisas estavam aparentemente, pelo menos, dentro da normalidade e a economia também sendo gerida com competência. Mas depois desandou com aquela que foi pintada como a grande gerente, a mais competente das executivas para governar o Brasil. Ó, o Luiz Carlos da Bela Vista. Por que será que as manifestações da CUT, do PT e de quem apoia o governo são sempre em dias úteis? Será que essa gente não trabalha? Professor, quero falar uma das palavras de ordem que foi dita nas manifestações de domingo. Nossa bandeira jamais será vermelha. Isso aí eu tinha certeza. Socialismo se inviabilizou no leste europeu e então sempre alguém tentando ressuscitar sobre outro nome. Socialismo moreno, socialismo moderno, agora era socialismo bolivariano, entendeu? E isso é uma grande verdade, mas a pergunta é para você. Olha, eu acho que não importa o dia da semana, nós temos que respeitar o direito daqueles que apoiam o governo de se manifestar, de ir para a rua. A polícia vai ter que dar toda a segurança, como deu na manifestação de domingo passado e em outras também. Nós temos que nos despir do preconceito e do certo emocionalismo que há nesse momento, né? Nós temos que trabalhar pautados pela razão, pautados pela lei, pela ética, né? E se eles vão fazer na sexta, no sábado, no domingo, não importa. O que a gente tem que ficar de olho só é nas tentativas, talvez, ou nas ameaças, né, de apelo para a violência, de apelo para a desestabilização das instituições. Isso sim é que é preocupante, mas eu acho que não vai sair do plano da ameaça, né, porque as instituições, como dissemos antes, estão consolidadas. O país, o Brasil é diferente da Venezuela, né? Lá o regime domina as instituições, polícia, judiciário, meios de comunicação. Aqui não. Aqui o regime domina o governo só, não domina esses aparelhos todos do Estado, né? Então essa é a diferença básica da Venezuela e isso é uma blindagem para que não ocorram tentativas de rupturas violentas de forma não previstas na legislação. Mas deixa fazer na sexta, eu acho que tem que respeitar, o governo tem que ter o direito de se defender, aqueles que apoiam o governo têm todo o direito, também tem muita gente boa entre o pessoal da CUT, para os sindicalistas. Mesmo no PT. Tem muita gente séria no PT que não foi para o governo de jeito nenhum. Nós não podemos transformar isso o governo que é só o partido, né? Exatamente. Nós não podemos transformar o Brasil numa guerra de dois lados, uma guerra irracional. Nós temos que respeitar e saber separar joio do trigo, saber conviver democraticamente com os contrários também. Isso é fundamental, né? Não podemos porque nesse momento a tentação é essa, né? Quem está muito envolvido no processo, quem já tomou um partido, quem já se posicionou, agora quer ver a coisa acontecer. E com isso acaba, às vezes, saindo um pouco do eixo. E não é legal, isso não é bom. Isso, inclusive, dá munição para o lado contrário, né? Ô, João, o que você está achando da greve dos funcionários da prefeitura?
Reflexo disso tudo que nós estamos falando, né, Duda? Porque em tempos de tranquilidade, a Prefeitura teria concedido os 10% que é a inflação, tranquilamente, tanto neste ano quanto no ano passado, que também já não concedeu. E tudo estaria resolvido. O servidor não estaria fazendo greve. Tem lá a discussão do aumento real, mas o aumento real, em anos passados, ele não foi tão preponderante. Agora, então, nem é cogitado praticamente. O que se quer apenas é a reposição da inflação e a Prefeitura não tem condições. É uma questão matemática, também é muito difícil, né? Isso não justifica a incompetência do governo de não ter gerido melhor as finanças, pensando em que todo ano a inflação é por volta disso. A previsão sempre é feita com antecedência, 7, 8, agora 10. Então, isso não isenta o governo da incompetência de não ter separado pelo menos esses 10%. Né? Como na sua empresa, você vai enfrentar isso com o sindicato no dissídio, né? Você já deve ter feito a sua previsão para isso. Agora é reflexo da situação. A greve, hoje já os coletores não aderiram, eles negociaram diretamente com a Endurbe, estão na rua, está se garantindo esse serviço para a população. E tem agora, por outro lado, tem vários servidores nesse momento na Praça das Cerejeiras, ali em frente à Prefeitura. Quer dizer, vai ser uma greve que vai dar o recado dela, mas eu acho que dificilmente consegue o que ela põe lá na pauta, que é um reajuste de 18% de reposição de inflação. São 2 anos, é muito difícil, não tem dinheiro, é matemática, não tem no cofre, acabou. Vai ter que chegar aí num ponto, talvez de uns 5%, quem sabe a Prefeitura consegue aí uns 5, 6, 7, tomara que consiga mais, né? Porque o trabalhador tem que ser ressarcido da inflação. É duro, não passar a inflação é duro. Você perde poder aquisitivo. Perde poder. Né? Mas o que vai fazer se não tem o dinheiro? Exatamente. Esse não ter o dinheiro tem que ser julgado nas urnas depois. Claro. Por que o governo não fez essa previsão e deixou os funcionários do município nessa situação, né? Mas é uma outra conversa lá para o 2 de outubro, né? Mas que coisa, né, João? Agora, hoje de manhã na Globo, passou uma rua de São Carlos lá cheia de buraco, entendeu, né? A Globo pegou São Carlos. Olha, Bauru não tem buraco, tem cratera. Mas que barbaridade. Mas vamos ser sinceros, até para fazer justiça, se eu estiver exagerando, você pode, não, estava assim. Na época do Tuga tinha buraco, mas essas crateras que tem, não tinha, né, João? Está muito pior agora do que quando o Tuga entregou para o Rodrigo, né? Porque o tempo passa, Duda, e nós não temos obras estruturantes na cidade. O asfalto, 80% dele já passou do prazo de validade. E nós tivemos essa temporada agora recente de chuvas, que foi uma das maiores das últimas décadas, possivelmente. Então, as crateras, a tendência é se abrirem mais mesmo, o asfalto já vencido, a incapacidade da Prefeitura de dar resposta rápida, o fenômeno climático, como eu já disse, o asfalto vencido, quer dizer, tem prazo de validade, cada vez se deteriora mais. E a sensação é essa mesmo, Duda. A situação agora, no primeiro governo do Rodrigo, a sensação até foi outra, aquela pecha de cidade dos buracos tinha sumido de Bauru, né? Agora voltou com força, porque já era previsível. Alguém que pense minimamente já previa que isso ia acontecer. Mas tem uns buracos que não são buraco, é cratera mesmo. Você cair de carro lá, se arrebenta inteirinho. Exatamente. Viu? E uma coisa que nós temos percebido, e chega muita reclamação no jornal, é a forma como está se tapando os buracos hoje, apressadamente. Daí 2 dias sem bicho, é muito frágil. Muito frágil. E chega num determinado momento que não adianta tapar buraco, tem que passar o asfalto por completo, né? É o asfaltamento que resolve. Mas, enfim. E o problema do DAI, né, com esses vazamentos, é impossível você andar 1 quilômetro na cidade você não acha um vazamento, né, João? Ontem, Duda, lá na Senag, teve uma discussão sobre a lei de zoneamento e a questão do DAI veio à tona porque tem aí as outorgas que o DAI tem cobrado dos empresários, dos empreendedores que estão investindo em grandes empreendimentos, né? E aí, em determinado momento, me chamou a atenção que a nova lei de zoneamento, pelo menos a proposta que está aí colocada, prevê um aumento cada vez maior da outorga onerosa, que é a indenização, que o empresário tem que pagar a indenização, que também pode ser chamada de imposto, para o poder público por estar causando um impacto de vizinhança grande, com uma obra grande, um prédio de muitos andares. Mas isso aí até é natural, é um caminho, as cidades estão adotando um pouco essa política, né, fruto do Estatuto das Cidades. Mas o que me chama a atenção é que em determinado momento alguém falou, a técnica da CEPLAN falou, a tarifa de água em Bauru é muito barata, me parece que 10 metros cúbicos sai por 30, 20 e poucos reais, alguma coisa assim, quando deveria ser 50, 10 metros cúbicos, 10 mil litros, né? E aí, em determinado momento, o prefeito interveio, porque a discussão ficou acalorada, e disse, olha, Bauru a cidade adotou a tarifa social da água, é por isso que o DAI não tem dinheiro. Mas, olha, será que a cidade quis adotar a tarifa social? Será que eu, ao invés de pagar que não 15... seja ligação comercial. Eu tenho escola em várias cidades, a água mais cara minha é de Bauru. Inclusive eu tenho Rio Preto, Paranaíba, Lins, Marília. Eu pago menos de água em todos esses lugares. É uma verdadeira fortuna
a água comercial. comercial. Ah, bom. Eu falo pela residencial. Pode olhar isso aí, que é uma coisa mais cara do que das 12 cidades que eu trabalho. Eu não tinha conhecimento dessa mais realidade. Mas a residencial é barata. É barato. É barato. Na minha casa eu pago R$300 de água. Nem isso. Ainda que você consome bem, então, porque eu pago 35, 40 reais, eu posso pagar um pouco mais. Se isso significa competência, se isso significa resolução dos problemas do DAI, acho que toda a sociedade é disposta a pagar um pouquinho mais porque está barato. Está barato. Agora, a dúvida é se isso vai resultar de fato numa consequência positiva. Porque o conforto positiva, que dá uma água na tua casa com esgoto e tudo, não pode ser tão barato assim. A grande verdade é essa. Né? Não pode. A água é um produto claro. Até para ser valorizada, mais valorizada e mais bem cuidada. Né? Ela tem que ter uma valoração compatível. E também para dar condições para o DAI fazer o que ele tem que fazer, não é, Duda? Mas nós temos que ter a prova da competência lá do outro lado também. Não é só pagar, né? Aqui o telespectador diz que ele quer assistir entrevistas anteriores, quer ver a de ontem, da Majô e da Maria Helena Catini, como é que ele faz? É fácil. É só você entrar no site www.tvprever.com.br, tudo em minúsculo. www.tvprever.com.br. As entrevistas vão para esse site, tem entrevistas aí, você vai achar entrevista de anos atrás. A da Majô já hoje ou amanhã já deve estar no site da TV Prever. Genarino pergunta, do Ipiranga. Como Lula foi nomeado ministro da Casa Civil nesta manhã, o povo já está demonstrando satisfação que isso é um golpe de Estado. Será que vamos ter novas manifestações? Golpe de Estado, na acepção técnica do termo, não mas pode ser considerado até, eu já ouvi alguém dizer, até gente da área do direito, Duda, pode ser considerado uma forma tem uma previsão legal aí sobre quando a pessoa tenta escapar do judiciário. Pode ser interpretado dessa forma, aí vai depender de juiz, de promotor, denunciar, enfim, né? Então tem essa possibilidade. Mas o Gilmar Mendes já deu um tudo é golpe, né? pronunciamento. Tomar cuidado com essa palavra golpe. Claro. O Gilmar Mendes já deu um pronunciamento que o Supremo pode invalidar essa nomeação dele, viu? Como invalidou do ministro, por uma questão mais objetiva, claro. né, do ministro que iria assumir a justiça, que ele não podia acumular a promotoria com o ministério, né? Tinha que fazer uma opção. O caso do Lula é um pouco mais subjetivo, mas tem essa discussão. É possível. O que ele acha que é Deus? O que é? Minha mulher fica lá na mão do Moro, meu filho fica lá e eu corro para cá. Eu sou Deus, eu tenho que me proteger. A formação política do Lula, a formação do PT é baseada em cima de uma visão populista da política, né? E o populismo requer o quê? Um Messias, alguém que veio para nos salvar, alguém que veio com a razão absoluta e que nunca erra. Então o Lula tem muito disso incorporado nele. O Lula não tem uma leitura mais científica da realidade, da história, das relações sociais. O Lula é fruto de um movimento que nasceu de uma parte da igreja mais progressista, do sindicalismo, de uma parte dos intelectuais. O PT é uma formação que não foi uma formação embasada em argumentos mais sólidos. Quem botou o Lula lá foi o clero progressista, isso tem que se dizer. Foi principalmente. É um presente da Igreja Católica para o Brasil. Mas não veio de uma análise mais aprofundada da história e da ciência social, da ciência política. Claro. Né? E uma hora ia esgotar. Esgotou o modelo. Como esgotou o modelo do PSDB do período Fernando Henrique, como se esgotaram outros modelos, PMDB com modelo esgotado, só não sabemos o que pode ter de opção daqui para frente. Né? É o que eu falo para o professor entra na sala de aula para dar aula, cuidado com o discurso, né? Padre tem que rezar, bispo tem que rezar, na hora que se mete em determinadas coisas sem uma análise profunda, está aí, né? Está aí. E eu sou católico apostólico romano, hein? E sempre disse isso aqui, até quando entrevistei. Esse Frei que morreu, eu entrevistei ele, que é dono que foi assassinado lá. Inteligentíssimo ele. Veio aqui, né? Veio aqui, adorei ele. Bacana. Adorei. Como é que é o nome dele, né? Eu não me lembro. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Uhum. Eu entrevistei ele. Semana passada.
das edições paulinas. Isso, era o presidente da editora. Presidente da editora. Muito admirado. Inteligentíssimo. Muito admirado. O Brasil tem bons quadros, tem boas pessoas. A gente se depara com boas pessoas que deveriam se oferecer para estar aí na política também. Gustavo do Jardim América. Boa tarde. Você agora há pouco disse que o Brasil é um país em construção, mas na minha opinião é um país em destruição. E aqui em Bauru? Bauru é uma cidade em construção ou destruição? Pois o exemplo dado pelos partidos, pelos políticos aqui em Bauru, não tem construção e sim destruição. Eles próprios estão se destruindo uns aos outros, estão destruindo seus partidos. Exemplo não falta, o PMDB, PV, PP, PSD, todos se destruindo. O que você pensa disso? Eu não acredito mais nesse sistema. Obrigado. Olha, eu posso falar? Lógico. Eu acho que o telespectador tem razão, é um momento de desconstrução mesmo, mas a desconstrução é parte de um sistema que posteriormente prevê a construção ou a reconstrução. Então, a dialética da vida, a dialética da história é essa mesmo. Por isso eu citei lá no início que a história segue adiante, segue às vezes desconstruindo tudo o que nós achamos que estava bom, que estava em ordem, que estava no lugar, para poder permitir que dali floresça uma nova construção. É assim mesmo, você tem razão, mas isso não é o fim da história. A desconstrução não para nela própria. E não podemos parar de acreditar nos partidos ela também. Enseja a mudança, né? Duda, enseja a mudança, é claro. Nós temos as novas gerações chegando, nós temos as novas situações se formando até silenciosamente, de uma forma até invisível aos nossos olhos, mas não é só desconstrução, está brotando algo de novo que nós não sabemos mensurar e nem enxergar muito bem ainda. E esse é o detalhe otimista dessa história, né? De tanto descalabro. É que não tem nada definitivo, nem para mal, nem para o bom. O mundo não é tão maniqueísta, assim, de doce e salgado, ruim e bom. Não, é tudo muito misturado aqui e agora, e disso está saindo um caldo novo. E é isso que o telespectador precisa perceber também, e a gente vai, com o tempo, enxergar isso claramente. O Ticão, presidente da Associação de Moradores do Parque Viaduto e Região. Jabur, você sabe me dizer por que o DAI corta a água se o cidadão deixa de pagar 3 meses, enquanto que a Arco não paga há anos? A conta, por acaso, é nossa? Olha, eu não tenho essa informação se a Arco não paga há anos, né? E se não paga há mais de 3 meses, ela é uma entidade como outra qualquer e está sujeita às regras da autarquia. Deve ter a sua conta cortada, mas eu não sei dessa realidade. Não sei se é isso de fato que acontece. O Pedro Valentim volta aqui. Querido João, o que dizer de quem roubou ou fez corrupção que seja preso ou devolva o dinheiro, independente do partido político? Mas a minha preocupação com a revolta que está aí é o Bolsonaro, não é a solução. É tua opinião, Pedro. Eu também acho que o Bolsonaro não é a solução. Nesse momento, os extremos aparecem com mais facilidade, tanto a esquerda quanto a direita. Eu também acho que extremo nenhum é solução para nada na vida da gente, inclusive, né, Pedro? Eu acho que o meio, e o meio é o equilíbrio, né? Nesse caso, é a melhor forma de se pensar o futuro. Extremos não serve, nenhum dos dois tipos de extremos. E o nosso basquete, hein? Podia ter, que coisa, quanta contusão, de repente perdemos o fiche, que coisa, né, João? O esporte está sujeito a essas coisas. E né? O menino parece-me que vai ficar quase um ano afastado, né? E perdendo a Olimpíada, né? Uma pena, a gente lamenta por ele. Ele ia para a seleção brasileira, na certeza. Certeza, né? Já estava até meio que encaminhado para isso, né? Mas natureza, o esporte de alta competitividade, Duda, é isso, né? É muito contato, é muita força física e as contusões aparecem mesmo. Nós tivemos essa infelicidade, né? 2 ou 3 jogadores, né? E tem 2 jogadores agora que voltaram baleados de lá também, não jogam os próximos jogos do NBB. É assim. Não, aquele time não tinha cacife para ganhar do Bauru, não. De forma nenhuma, não. O Bauru, em condições normais, teria levado o bicampeonato. Seria uma alegria para nós, para todos nós, né? Mas fez um bom papel, foi longe demais até pela circunstância e está de parabéns de qualquer forma, né? Demétrios, o pessoal do Pascoaloto, toda a comissão técnica, jogadores.
O nosso vôlei começou bem, depois... O vôlei é uma coisa em formação ainda, né? Eu acho que vão chegar num determinado momento em que vai estar na maturação necessária para disputar título. É um processo, né? Não dá para ser de uma hora para outra, talvez, a não ser que tivesse milhões disponíveis, e não se tem tanto assim, claro, né? Apesar de ter uma boa base com a turma lá da Consilig, eu acho que é um processo, é uma crescente, né? Nós chegaremos a um patamar de muito mais alegrias do que hoje. E hoje, só de ter ficado lá na liga, na elite, né, do voleibol, já é uma grande coisa também para Bauru. Né? Quem imaginou Bauru há uns anos atrás, nos principais canais de TV do Brasil, né, claro, esportivos, e sendo referência até internacional. Bacana, né? Está muito bom o momento esportivo de Bauru, contrastando com outros setores, né? E o Norusca, será que nós vamos voltar para B ou agora o Norusca agora a torcida passa a ser para se manter pelo menos na A3, né? Quem sabe o Vitor Hugo, o São Vitor, né, que já tem esse apelido a essa altura. Vitão. Vamos torcer, torcer e apoiar, né? Nós temos que apoiar, cada um na forma como pode. Bauru está indo pouco no campo ver os jogos do Noroeste, né, João? Teve uns bons públicos aí no final da Série B, né, se não me engano, no começo da Série A3, mas a realidade é essa, né, Dudu? Eu acho que a gente tem que se adaptar a isso. A torcida responde quando o time está bem apenas, em geral, a maioria do torcedor, né? João, a sucessão do prefeito está aí, mas eu vou dar a minha opinião e quero que você critique. Ninguém despontou. Tem aí uma meia dúzia de nome, mas a gente sente que a varinha mágica não tocou em ninguém. Todo mundo que lançou veio aqui para a TV, você falou lá no JC, mas eu acho que não tem nenhum nome que despontou até agora. Não tem. E essa é a tua opinião também? É a minha opinião, nem o nome daqueles que... Talvez até isso seja um sintoma dos novos tempos, né, Duda? Até da crise, né? Talvez não sejam os nomes que devam importar tanto, e mais a postura, a proposta e a discussão que vai estar em curso a partir de agora, né? Ontem esse evento lá na Senag já foi um bom momento para isso. Aliás, havia vários pré-candidatos a prefeito lá, vereadores, a classe empresarial, conselhos do município, de mobilidade. Eu acho até que é bom que não tenha um nome bicho-papão, um nome que seja... Porque senão polariza entre dois nomes e a gente vê que isso não tem dado resultado. Então, que seja um nível mediano, até num nível talvez não tão desejável, mas que se discuta a cidade, que se debata e que se assuma compromissos de verdade com a cidade, né? A gente também não aguenta mais, como o país não aguenta, Bauru não aguenta, né, Duda? Nós entramos de novo num círculo vicioso de perda de investimento, perda de empresa, estagnação. É hora da gente dar um basta agora, e tem uma chance com a eleição. Claro. Na sua opinião, qual o perfil do novo prefeito? Como deveria ser? Você fechar os olhos, ver o que aconteceu nesses últimos anos? Um prefeito que tem apreço pela política em primeiro lugar, porque senão nós não precisaríamos eleger um político para esse cargo, mas que tenha também capacidade de visão em larga escala, com profundidade, com abrangência, para poder entender os problemas. Não precisa saber ser técnico em cada problema, porque isso é impossível, mas um prefeito arejado, com uma capacidade de raciocínio muito rápido e de compreensão da realidade de uma forma que não demore muito a acontecer, porque nós não temos tempo também mais, né? Mas que seja político também e faça boa política, porque ultimamente a gente vê que alguns nomes da política têm abrido mão de fazer política, e a política é necessária, é essencial. Ela está muito maculada, muito desgastada, mas a política é uma arte, é uma ciência que tem que ser muito bem trabalhada, porque senão não dá certo, porque a política demanda o quê? Sensibilidade, demanda visão social, demanda visão um pouco da história também, para o sujeito tomar as decisões. Não pode ser meramente um técnico, um gestor, como às vezes se fala por aí. Um gestor a gente contrataria e poria lá. Está aí o exemplo da presidência da República, né? Que uma presidente que não foi vendida como uma boa gestora, e nem isso é. E também politicamente fraca, né? Muito fraca. No município a coisa se reproduz em menor escala, mas eu acho que a política é fundamental. Ela tentou se livrar do PT, né? No início, os ministros que tinham vindo do PT davam um escândalozinho de corrupção, ela demitia. E agora se submete ao PT desse jeito. É porque ela está desesperada mesmo, né? Não, perdeu totalmente o pouco que talvez tivesse de autocontrole e de controle do seu governo. Perdeu, Duda. Perdeu de vez com essa notícia de hoje da ida do Lula para a Casa Civil, né? Perdeu de vez, ela passa a ser uma coadjuvante e o Lula ganha esse terceiro mandato, entre aspas, né? O ministro da Educação,
está sujeito a ir para a cadeia, né? Porque, de qualquer maneira, é mais ou menos o que o Delcídio fez, o Mercadante fez agora. Ele tentou obstruir a justiça claramente nessa gravação, né? Isso é grave, do ponto de vista judicial é grave. A obstrução da justiça é uma atitude grave, né? Claro. Está sujeita, como outros aí que foram presos por isso, exatamente por isso agora, recentemente. O Delcídio, né, um deles. E essa beleza do Cunha lá, será que nós vamos continuar aguentando aquele cinismo impressionante dele cada hora que ele aparece na televisão? O Cunha sobrevive de uma forma muito esperta, ele é esperto, habilidoso para se manter, manter a sobrevida dele lá no Congresso, mas já está alijado, né? Pela opinião pública, já tem, acho que ele disse os elementos suficientes para ser alijado também pelo processo legal e pelo processo legislativo. É questão de tempo, ele está só se segurando, mas não vai ficar por muito tempo. E tem uma falsificação de assinatura lá também, né? Uma acusação de comparecimento, isso daí pode levar ele para a cadeia também. Agora é desespero total também, né? É uma irregularidade atrás da outra. Ele vai tentar se manter apelando para qualquer coisa. É um bando de ladrão correndo da polícia, João, é a impressão que me dá. A figura mais popular é essa, mais coloquial é essa. Sinceramente, um bando de ladrão correndo da polícia. João, o que você quer falar mais para o telespectador? Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que nós, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, continuamos atentos, preocupados, mas, por outro lado, também firmes e fortes e sem deixar de lado nossos afazeres diários e a nossa participação necessária na vida política da cidade, do Estado e do país. Vamos encontrar a solução, tenho certeza disso, Duda. Não acaba, o país não acaba aqui, a cidade, o Estado. País rico, um povo generoso, né, João? Está na hora da gente se encontrar. Tá, e as coisas estão acontecendo. A história é um trem alegre, cheio de povo, contente, ou às vezes descontente, mas o trem está correndo. Não está parado, não. João, obrigado pela presença, viu? Obrigado, Duda. Eu agradeço a sua audiência. Liga a grande mídia correndo aí, porque escândalo, daqui a pouquinho, hoje é o Lula voltando, para mim é um escândalo. Vamos ver qual vai ser o escândalo de amanhã. É um por dia, né? Até amanhã, até um novo escândalo. Tchau.